Renata, muito obrigado por atender o meu convite, atender o Correio, para conversar um pouco sobre esporte, conversar sobre a tua trajetória, conversar sobre corrida, que é tão importante também. O esporte como um todo, ele é importante, mas o esporte com que tu se destaca, né, que é esse esporte de muito suor, de muito sacrifício também, assim como os outros, mas no teu também de muita persistência em fazer isso, Renata. Muito obrigado por atender e muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafa, é um prazer, né? A gente sempre gosta de falar muito sobre o que a gente ama fazer, né? E o que a gente faz todo dia, né? E a partir daí também conseguir influenciar várias pessoas, né? E conseguir daqui um pouco tornar a vida de alguém um pouco melhor dentro do esporte, né? Renato, eu normalmente a gente não faz essa pergunta, a gente não quer ser indelicado nessa pergunta, mas eu quero fazer questão de fazer essa pergunta. Qual é a tua idade? Eu tenho 43 anos, eu corro desde os 11. Desde os 11 anos. Desde os 11 anos. Eu vou pro básico, por começar pelo clichê. Por que começou pela corrida? Começou direto? Começou pela corrida. Eu não tenho na minha família nenhum corredor, né? Mas a minha mãe sempre praticou, não esporte, mas a minha mãe tem uma formação de ser bailarina clássica e o meu pai sempre jogou futebol, né? Inclusive eu estava acompanhando ele um dia numa visita lá no quartel, eu era bem criança, e eu vi um cartaz de uma corrida rústica. E aí eu pedi para ele me inscrever. E a partir daí ele disse, tá, agora então tu vai ter que treinar, né? Como eu era criança, eu não podia treinar sozinha, ele me acompanhava na rua para eu conseguir fazer os treinamentos. E na época ele fumava, ele era fumante. Então isso foi bem legal também, que na época ele se deu conta assim, que ele não poderia estar no meio esportivo ali e fumando. Então ele parou de fumar para conseguir me acompanhar, me dar o apoio nos treinos ali. Duas coisas boas juntas. Foram então, duas coisas boas. E eu comecei a correr com ele, na verdade, e depois eu entrei no projeto de atletismo da Escola Borges, que eu estudava lá na época, sobre a orientação do professor José Luiz de Freitas, que José tinha Luiz. O projeto lá. E ainda tem, inclusive. Ainda tem, sim, ainda existe o projeto. Sim, sim. Renata, tu é referência, não só em Cachoeira do Sul, né? Mas quando que tu se deu conta que, opa, isso aqui não é mais hobby, isso aqui já é algo sério? Quando que deu esse start, essa virada de chave? Na verdade, segue sendo um hobby. Segue sendo, sim. Na verdade, segue sendo um hobby, né? Eu sempre fui, assim, muito dedicada, eu posso dizer assim, a tudo que eu ia fazer, né? Eu não era excelente em nada, assim, então eu não tinha uma prevalência física que me ajudasse, sabe? Eu era baixinha, eu não era muito magra, sabe? Eu não tinha nenhum perfil atlético, assim, que já me ajudasse, né? Mas eu era boa em repetir as coisas, sabe? Eu repetia, eu treinava. Então, o que eu tinha de defasagem perto dos outros atletas, eu ganhava na persistência. Eu sempre fui de fazer e fazer de novo e buscar um perfeccionismo, assim. Eu não me contentava em ser meia boca. Eu tinha que ser excelente naquilo que eu estava fazendo. Então, não é assim... isso é uma característica e que a gente desenvolve também, né? A gente não aceitar um pouco menos é uma coisa que a gente desenvolve, né? Então eu sempre fui muito bom em persistir, né? Mas não que eu me considere assim, que eu até não me considero uma referência, eu só me considero alguém muito esforçado. Até que ponto a persistência ela é boa? Ela é boa, mas até que ponto, por exemplo, a persistência, mas quando vê eu vou atropelar uma situação que tem que ser aos poucos, ou não é assim que funciona? Por exemplo, a persistência é continuar fazendo aquilo ali. Isso. Mas até que ponto, por exemplo, o primeiro passo, o segundo passo, mas a persistência não fez tu dar o primeiro passo e ir já para o quarto passo, por exemplo? Não, porque eu tive ótimas orientações, né? E senão isso pode acontecer sim. Como eu tive o professor José Luiz, né, que no início da minha carreira esportiva,
ele sempre foi um treinador muito ético, assim, muito centrado nessas fases, sabe, do desenvolvimento da criança, né? Eu ainda era uma criança na época, então isso a gente também, a partir dos aprendizados lá dele, né? Depois eu me formei em educação física e eu me formei em fisioterapia, né? Então eu exerço as duas profissões. A gente aprende a lidar com isso, nessas fases que eu aprendi lá no início da minha carreira, né? Em como fazer o passo a passo, sabe? Em como não atropelar as coisas. Principalmente o pessoal que está começando agora, né? No meio esportivo, quer fazer uma corrida. Às vezes o cara quer começar ali com 5 quilômetros, já quer pensar em correr uma meia maratona já no ano que vem, já quer correr uma maratona 42 quilômetros no outro ano. Então isso às vezes a gente vê assim uma sucessão de lesões, sabe? E colegas meus de clube também se lesionaram coisas graves, assim, que às vezes não teve recuperação por causa dessa falta, né, do passo a passo. Mas eu considero assim que eu tive ótimas referências, sabe? Eu tive um suporte muito bom, né, do professor José Luiz, né, dos meus treinadores dos clubes, e também do Robson Petrucci aqui, que foi meu fisioterapeuta desde o início e ainda volta e meia, ele ainda me atende. O Pedro Petrucci, que é o filho dele, que eu vi na barriga da mãe dele, agora ele atende meus atletas e ainda faço alguns recoveries com ele. Então a gente sempre procura ter uma cadeia, assim, sabe, uma rede de apoio bem boa, sabe? Que isso evita que tu cometa alguns erros e te facilita para que tu retorne também ao esporte o mais rápido possível, sabe? Tu consiga te recuperar, né? Porque as provas que a gente faz hoje, elas são um pouquinho desgastantes, né? Então precisa uma recuperação. Renata, qual foi o teu primeiro título, digamos assim, a tua primeira conquista, vamos dizer? Não vou dizer título medalha, mas tipo, conseguir ou participar disso aqui, ou esse nível. Qual foi a tua primeira conquista? Eu acho que assim, ó, como eu comecei muito nova, né, eu comecei no atletismo, né, então eu fazia atletismo nos 100 metros no salto em distância, uma coisa bem diferente do que eu faço hoje, né. Então, acho que os primeiros títulos, assim, de referência foi título estadual, que eu já conquistei ali de 12 para 13 anos, eu treinei um ano e meio, já fui competir pela A7, que era um clube de Porto Alegre, né. Então eu fui competir lá na Sojipa, já consegui ganhar o primeiro título estadual. Desde então são mais de 20 títulos estaduais, entre os 100 metros, alta distância. Ainda tem alguns recordes que são meus ainda lá, de 96, 98, que ainda estão vigentes, ou seja, que ninguém bateu, né? Isso é, de certa forma, uma coisa que me surpreende bastante ainda, porque tem muita gente treinando. Agora, né? Então tem muita gente, a gente até imaginava que essas marcas elas iriam caindo, né? Mas não foi o que aconteceu. E até porque eu não vou usar o termo naquela época, porque não é tão distante assim, né? Vamos maneirar um pouco, né? Mas hoje parece que tu tem um auxílio melhor para te avançar, para te ter uma situação para quem vai começar agora. E é tudo mais moderno, tu tem o pessoal que te auxilia no celular, tu pode te preparar melhor do que naquele período, que muitas vezes tu não tinha rede social, tu não tinha muitas informações e não bateram essas marcas. Não, ainda não. Para te ver que como o treinamento, ele ainda exige que a pessoa siga fazendo o básico, que é treinar, sabe? Hoje eu vejo que, claro, a parte da mídia, ela ajuda muito, né, como tu falaste, né, ela te facilita muitas coisas. Mas o principal, o básico, segue sendo a mesma coisa, a pessoa tem que treinar. A foto não vai fazer tu correr mais, ou tu chegar num tempo então, maior. Tudo que a gente consegue de facilidade, sabe, a gente tem que ter o básico, né. Naquela época, a gente não tinha nem celular, né, os celulares eram escassos, era aqueles tijolão, aqueles que abriam, Exato. Então, a gente viajava para competir, às vezes com a equipe, ia um treinador de responsável e um ônibus, assim, com 30 pré-adolescentes. Imagina, chegava no lugar, tinha que ligar um orelhão para a mãe e para o pai para avisar que chegou. A gente não tinha, depois de muito tempo, anos, acho que depois de uns 10 anos de atletismo, que a gente conseguiu ter uma câmera para conseguir fotografar algumas marcas e algumas técnicas de corrida e de salto. Então, hoje em dia, né, todo mundo anda com o celular para tudo que é lado, né? Parece uma coisa que tu vai competir, acontece alguma coisa, tu já liga pro teu profissional, pro teu físio, né? Ele consegue acompanhar ali ao vivo, né? Às vezes até em live ele consegue acompanhar a prova, né? Lá a gente tinha que ligar depois, a gente recebia os treinamentos no papel, numa folha de papel. Na fichinha. Isso, era assim, era a raiz a coisa.
Renata, eu vou avançando para a gente seguir essa timeline, essa conversa, porque nós falávamos antes aqui sobre esse aumento das pessoas praticando, né, essa modalidade. Uhum. E falávamos, e eu tinha essa visão de que aumentou, né? E tu confirmou isso para mim. Tu mencionou que acha que foi por causa da Covid, da pandemia. De fato é isso aí, então, tu acha? Eu acredito que sim, porque a gente vê assim no meu trabalho, né, nos meus atendimentos, eu vejo que o pessoal que passou pela Covid, né, que teve ou não, ou que presenciou algum familiar, algum conhecido, sabe, que teve problemas e que ficou com alguma sequela respiratória, até mesmo que veio a óbito, né, o pessoal ficou bem assustado e muita gente precisou realmente de uma reabilitação pulmonar após o Covid, né. Eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em fisioterapia respiratória, então eu trabalhei muito na Covid, né, eu trabalhei em sistema de mutirão, eu trabalhei o tempo todo, e a gente vê muito, assim, a diferença da atividade física após a pandemia foi notável, assim, porque o pessoal deu aquele start, claro, teve muita gente que começou e parou. Sim, mas a grande maioria continuou, e também a influência das redes sociais, né? A influência das redes sociais não tem como negar que faz com que as pessoas participem de mais coisas, né? Vê o outro fazendo, vê o amigo fazendo. Tem a divulgação, né? Tu consegue visualizar, né, melhor. Antes a gente fazia uma prova, alguma coisa, ninguém ficava nem sabendo. Não sabendo, é verdade. Né? A gente só tinha o jornal impresso, né? Ali que vinha uma foto do cara dizendo, fulano tá não sei aonde, competindo, não sei o quê. Exato. Né? Agora a gente consegue filmar a prova, na última prova que eu fui, eu fiz live com o meu grupo de corrida, sabe? Mostrei lá onde é que eu tava correndo. Então é outra dinâmica, sabe? Isso acaba incentivando as pessoas, né, a fazerem outro tipo também de atividade, e assim, por que eu também não posso fazer uma coisa legal, sabe? Todo mundo se sente melhor, né, ou tá procurando estética, ou tá procurando emagrecimento, né, ou tá procurando até ser mais saudável, sei lá, tá com problema de colesterol, né, ou alguém tá com problema cardíaco. Eu tenho vários pacientes, assim, que começaram por indicação médica, assim, e hoje são atletas, e não tem mais basicamente nenhum problema de saúde. Tu falaste sobre o meu grupo de corrida, como é que funciona? Tu tem um grupo, tu auxilia esse pessoal, é tua equipe? Isso, é minha equipe, eu tenho uma assessoria de corrida, né, que são desde iniciantes, né, o pessoal que nunca corri, quero começar. Eu tenho meio maratonistas, tenho maratonistas, tenho ultramaratonistas nessa equipe. E normalmente o pessoal que me pergunta assim, esses ultramaratonistas, gente, eles eram pessoas normais. Sim, Eles só continuaram treinando e foram evoluindo, sabe? Tem gente que tá ali há 8, 10 anos treinando, que fez o passo a passo, sabe? Começou correndo uma quadra, começou correndo meia quadra, sabe? E acabaram evoluindo. Então eu tenho pessoal que treina por planilhas online, né, que recebem a planilha digital e fazem o que eu recomendo ali, me dão feedback, a gente troca ideia e tal, né, a gente consegue ajustar as planilhas conforme a necessidade da pessoa, né, e conforme é o dia a dia dela, porque planilha, né, que nem a gente estava conversando antes, é uma coisa muito fácil de tu arranjar, né, na internet, tem vários aplicativos e realmente são coisas boas, são coisas em materiais muito bons. Porém, nada substitui a mão humana, que é pegar aquela planilha que até a pessoa pode ter e adaptar ela para a tua realidade, sabe? Se tu dormiu mal, se a criança estava doente, a mãe não conseguiu trabalhar direito, se você não conseguiu comer, se teve alguma intercorrência que fugiu daquela normalidade ali. Sim. Esse é o papel do treinador, é ajustar. Participar do dia a dia, ajustar do aluno, aquela planilha ali para a realidade da pessoa, que ele não vá se machucar. A primeira coisa que a gente procura é evitar que a pessoa se machuque, né? Depois que ele consiga atingir o objetivo dele, né? Seja numa prova, seja bater o RP dele, né? Enfim. Voltando para a tua história, nós vamos chegar para uma parte técnica também, mas voltando um pouco para a tua história, quantos países já tu disputou? Alguns, acredito que mais de 10. Você citou França, né? França, Portugal, aqui toda a nossa América do Sul aqui, né? Chile, Argentina, Uruguai, Peru, lá na África, né, no Marrocos, enfim, em vários. Como é que está o apoio eu vou falar o atletismo, o atleta, para quem quer participar, hoje está melhor do que era antes, para receber um apoio, patrocínio? Eu acredito que sim, mas eu acho que agora a gente está num momento de divisão, assim, onde a gente tem os influencers e os atletas.
né, que são duas categorias totalmente diferentes. Sim. Né? O influencer, ele tem o papel legal que é promover o evento. Ele promove, sabe? Ele divulga. Só que ele não tá lá para correr, ele não tá lá para fazer resultado, ele tá lá para divulgar o evento. Então ele vai filmando, ele mostra, né, o pré-prova, né, ele mostra o kit, ele faz o auê todo, ele faz o auê todo. Mas ele não é um atleta competitivo, ele não é perto, ele até pode ser razoável, mas ele tá longe de ser o pessoal. Mas isso não tira o foco de vocês? Por exemplo, o patrocinador, não vou porque a Renata não vai me dar visibilidade. Isso, Então, isso tem muitos atletas que estão reclamando já nesse sentido. Para mim não faz diferença, porque eu não tenho patrocinador, né, e eu que banco as minhas provas, né? Se todo mundo me pergunta se eu ganho dinheiro, todo mundo acha que eu ganho dinheiro com isso. Não, gente, eu gasto dinheiro com isso, né? Eu trabalho... Mas tu trabalha para isso também, eu trabalho, né, para investir no que eu gosto, entendeu? Por isso que eu te falei que era o hobby lá no início, né? O meu hobby é esse. Então eu não tenho patrocínio, eu não recebo nada, inclusive eu gasto dinheiro para ir. Essa última, essa prova que eu estava te comentando, dos 6 dias da França, a gente gastou 15 mil reais, eu vendi o carro que eu tinha na época para poder bancar a prova. Então é nesse nível, sabe, de loucura. Não, mas também dá uma encorpada no teu currículo da participação dessa prova. Porque assim, para retorno financeiro é zero. Retorno financeiro é zero, exatamente. Mas aí então tem os atletas que estão treinando para competição, né, e que esses até estão sendo prejudicados daí pelos influencers, e os influencers que não vão competir, que não vivem disso, e que não realmente têm apoio de marca, daí estão com patrocínio, estão com prova paga, com viagem paga. Isso está acontecendo bastante. Mas se alguma empresa quiser te patrocinar, tu não recusa também, né? Sempre será bem-vindo. Sempre será bem-vindo, mas agora a gente já está noutra fase, assim, sabe? Eu escolho as provas que eu gostaria de fazer, né? Até porque agora eu estou na finaleira do circuito mundial, assim, são as maiores distâncias do mundo, né? Então, são provas bem seletivas, assim, sabe? E quando tu tem um patrocinador, querendo ou não, ele escolhe as provas que tu tem que fazer. Tu fica meio à mercê do patrocinador. Eu quero, Renata, que tu corra o circuito aqui em Santa Cruz, entendeu? E é só que tu nem bate no teu calendário fazer aquilo ali. Então, como são coisas bem específicas, assim, eu gosto de escolher minhas provas e eu sei que não vai dar problema, entendeu? Sim. E aí, citando mais sobre a participação nos eventos, sobre esse nível de se chegar até o número ideal teu, ou o número ideal para te bater algum número, enfim, isso é uma meta sempre quando tu vai correr, ou isso é uma consequência da tua participação? É uma consequência, né, agora já é uma consequência. Por exemplo, eu tinha alguns objetivos, né? Por exemplo, fazer o circuito de extremos, que era correr as ultramaratonas nos lugares mais difíceis do mundo. Então isso tudo envolve tempo e envolve muito dinheiro, né? Como a gente estava conversando. Alasca... Então eu corri na Patagônia, no gelo, eu corri nos 2 desertos do mundo, né? Eu corri no Atacama, que é o mais árido do mundo, corri no deserto Saara, que é o maior do mundo, corri no Aconcagua, que é o pico mais alto das Américas, e agora falta só o vulcão, que vai ser no Chile, o Osorno. E acredito que vai ser ano que vem. E nas partes das ultras distâncias, né, eu já fiz prova de 24 horas, de 48 horas, que eu sou campeão do mundo, 6 dias, que eu sou campeão mundial, e a última etapa são uns 10 dias. 10 dias de prova, que eu gostaria muito de fazer esse ano, mas acredito que não vai dar também, porque vai barrar na questão financeira. Porque são provas que vai exigir, assim, acima de 20 mil reais, entendeu? E é tudo fora do Brasil, é tudo na Europa. Então, e haja carro para ver vendendo. O rádio não tem carro. Não tem mais carro. Agora é a casa. Não, tô brincando. Renata, e a preparação disso é diário, não só na corrida, mas uma preparação psicológica para te participar, porque tu tá falando de um frio extremo e talvez de um calor extremo nessas competições. É psicológico, é fisioterapia, tudo vai... Tudo. A última prova que eu fiz maior foi o 500 km Brasil, que foi em setembro agora, que tu tinha que correr 100 km por dia, e no final do 3º dia, se tu não alcançasse 300 km, tu já era cortado da prova. Uma coisa básica. Tu não tinha tu poderia fazer os 100 km à tarde ou amanhã, mas tu tinha que fazer nesse dia. Tinha que fazer em 18 horas. 18 horas. Entre 6 da manhã e meia-noite.
A partir dali, se chegasse meia-noite e não tivesse 100 no dia, tu já era eliminado. Então, a preparação para esse tipo de prova, ela exige muito tempo, porque tu fica muitas horas correndo, muitas horas em treinamento. E como eu te falei, eu não vivo disso, né? Eu não sou uma atleta que sou paga para treinar, né? Então, eu acabo treinando nos meus intervalos do trabalho, que é meio-dia, que é 2 da tarde, 10 da noite. A última sexta-feira eu terminei o treino, era 15 para meia-noite, lá na Pracinha da Soares. E tu aí, faz lá, geralmente? Alguma, quando eu preciso, assim, quando é mais tarde, que eu preciso um pouco mais de segurança, eu faço lá. E ainda eu tenho que chamar meus pais para ficarem lá comigo, porque daí já não tem ninguém. Tu mencionou isso na homenagem na Câmara de Vereadores, sobre essa segurança diferente para um homem correr na rua do que para uma mulher, né? Não é diferente. Então eu fui treinar sozinha, cheguei lá e daqui a pouco o pessoal já foi saindo, sabe? O pessoal que tava caminhando ali ficou deserto. Aí começou a chegar um pessoal meio suspeito, assim. Tu tem que ficar de olho, não adianta. Né? A gente não pode, né? Né? Tem que se cuidar, né? E aí eu vi que a coisa ia ficar feia, liguei pro pai e disse, faltam 6 tiros ainda, vocês vêm aqui que eu preciso terminar esse treino. Eles foram lá. Até porque, Nata, tu mais do que ninguém tem que ficar cuidando, porque tu já viveu isso na pele, né? Tu já foi assaltada, né? Já. É um episódio que eu nunca vou me esquecer. Então, a gente sempre fica, claro, tem o receio, né? Mas a gente sempre tem que se cuidar, né? Porque apesar de a gente estar numa cidade tecnicamente tranquila, sim. Né? O risco tá aí, né? Então, eu tenho que escolher, assim, aonde eu vou treinar, sabe? Como eu vou treinar, né? Com quem, ou, sabe? Às vezes até muito cedo é difícil, sabe? Por que não treina de madrugada? Gente... Porque uma menina sozinha na madrugada não dá. Não dá, é verdade. Então... Não, e tu tem que trabalhar no outro dia também, tu tem que pensar nisso, né? São estratégias para encaixar, sabe? Às vezes eu tenho um treino, assim, por exemplo, de 20, 30 quilômetros no dia. Eu não tenho um horário inteiro para fazer ele, sabe? Então eu fragmento ele. Faço 10 quilômetros meio-dia, faço mais 10 à noite. Então eu tenho que jogar com isso, assim. Mas dá certo. Eu fico imaginando, porque eu não sou atleta. Quase. E eu fico imaginando, assim, tu fala, porque eu tenho que fazer 20 quilômetros de meio-dia, 10, não sei o quê. Meu Deus do céu, 20 quilômetros. Tu foi a Cabrais correndo em um dia, 20 a 30 quilômetros. Há quanto tempo demorou para te chegar nessas marcas, assim? Quanto tempo tu acha que fez para esse nível de quilômetros, 20, 30? A gente, sim, normalmente agora a gente faz uma quilometragem semanal, sabe? A gente faz uma contagem por semana. Que para essas provas maiores, assim, de 500 quilômetros, 400 quilômetros, daí para cima, tu tem que estar fazendo obrigatoriamente 150 a 200 quilômetros por semana. Tá? Esse é o básico. Esse é o teu treinamento semanal. Esse é o treinamento semanal. Tu tem que fazer esses números. Isso. Então, claro que a gente tem que jogar bastante, né? E o grosso do treinamento fica no final de semana, né? Por exemplo, ir e voltar de Cabrais é treino comum. Final de semana. Meu Deus. A gente vai a Cabrais e volta, já é uma coisa corriqueira, assim. Bom, eu tô falando, meu Deus, porque eu, né, sou uma pessoa comum, digamos assim. Então, para mim, esse número, ele é exorbitante. Então, assim, isso demorou... Eu comecei nas ultras em 2010. 2010, nas ultras, e eu sempre fui atleta, né? Então, nós estamos em 2026, agora virou o ano, né? Então, pra te ver que não é de uma hora pra outra. É aquilo que a gente tava conversando, entendeu? Eu quase não me machuco, quase não me lesiono. Mas porque eu respeito muito a carga de treinamento, sabe? Às vezes eu começo a sentir que tem uma dorzinha ali, que não é uma dor, que eu sei que não é uma dor comum, eu já tiro o pé, sabe? Eu já tiro o impacto, vou fazer uma bike, vou fazer um elíptico, sabe? Eu consigo jogar com o meu corpo para que ele não se estrague demais, entendeu? Porque para chegar nesses níveis aí, tu tem que ir subindo aos poucos, é como tudo, tem que ter paciência, sabe? Tem que ter paciência. Eu passei o ano passado inteiro tentando atingir 200 km por semana. Renata, tu já teve alguma lesão que te tirou de competição? Tu já teve alguma lesão séria? Já, principalmente quando eu fazia salto em distância, né? Por causa do impacto, como tu corre, salta, cai numa caixa de areia, né? E tu gira o corpo muito no ar, é muito impacto. Eu tenho 2 hérnias de disco, né?
na lombar, que eu fiquei 6 meses indo para aula na faculdade com uma cadeira de praia, porque eu não conseguia sentar assim. Capaz. Sim, eu só conseguia ficar deitado. Foi essa aí me tirou do Pan-Americano. Essa lesão aí foi, assim, bem dolorida, sabe? Depois disso, eu já tive inúmeras tendinites, fratura por estresse, mas assim, perto da carga que a gente faz, assim, até, e pelo tempo que a gente tem de competição, até foi pouca coisa. O ano retrasado, eu fui correr uma 24 horas lá no Paraná, em Curitiba, e eu fui de carro. E tava chovendo muito, e muito lodo, e eu acabei caindo lá na prova, assim, tava um rally. E depois, quando eu tava na metade da prova, eu senti que o meu tênis estava meio justinho, assim. E aí eu fui trocar o tênis e eu vi que meu pé tava muito inchado. Opa, aconteceu alguma coisa. Deu problema. Aí eu coloquei o tênis de volta, não tirei mais, né? Só vou tirar no final. Só vou ver depois. Só vou ver depois. E vi que tava dando uma incomodadinha. Porque se aconteceu, tu não tava sentindo dor, certo, pela adrenalina. Tá quente, né? Enquanto tá quente, não se mexe. Eu vou ver só depois isso. Terminei as 24 horas, fui pro hotel. Quando eu tirei o tênis, não consegui mais colocar. Aí eu comecei a fazer o gelo, eu vi que a coisa não tava boa e voltar. Eu tinha ido de carro, tinha ido sozinha, em volta dirigindo. A sorte que foi no pé esquerdo, né? Eu peguei a estrada e vim no direito embora. Sim. Cheguei aqui, fiz um raio-x, tava fraturado. Meu Deus. Quebrei o pé. Quebrei o pé na prova. Quebrei com umas 12 horas de prova, mais ou menos. E aí segui mais 12 horas em cima, e aí quando eu cheguei... E dor da hora quase nem sentiu. Sente. E aí, só que eu cheguei aqui, ele tava virado num farelo, só. Eu fiquei 2 meses daí com a bota, imobilizado. Eu quebrei o pé 2 vezes já. Correndo, uma vez uma vez outra. Só que esse eu quebrei em prova, outro quebrei em treino. Então, na verdade, são coisas que acontecem, assim, sabe? Não dá quando tu vai praticar... são acidentes, assim, tu vai entender que isso vai acontecer em algum momento. Alguma lesão o cara vai ter, né? É que nem cair correndo. O pessoal diz, Renato, eu caí. Agora tu é corredor de verdade. Quem nunca caiu correndo na rua, assim, passou uma vergonha, se estabacou no chão. Sabe quando a gente tava falando? Às vezes eu faço uma corrida também. E eu vou pelas ruas de trás. O que eu já virei de pé. No paralelepípedo. Vira e às vezes o cara cai mesmo. Porque às vezes até o próprio entorse faz tu cair, né? Que raiva que dá. O cara levanta rápido, não sente nada na hora. Tu vai sentir em casa depois. Não, nisso ou os cachorros correndo atrás da gente para dar aquele... Ajuda. Baixa o pace. Ajuda. Renata, indo mais para a parte prática, assim, a corrida, ela te ajuda em muitas situações do teu corpo, da tua fisiologia também, mas o que tu indica para as pessoas que querem começar ou que já estão em uma situação mais lenta ou que começaram há pouco tempo, que muitos começam e não aguentam e param, isso não é para mim, não sei o quê. O começo é sempre difícil mesmo? O começo é sempre difícil e eu vou dizer para vocês que como isso a internet nos trouxe, o pessoal olha e pensa, e eu coloco isso inclusive no meu grupo da assessoria lá todo dia, que é comercial de margarina, que é aquelas pessoas correndo felizes, cabelo ao vento. O pessoal não cansa. Gente, é mentira. Todo mundo cansa. Todo mundo tá ali no inferno, entendeu? E todo mundo pensa em desistir em algum momento. Todo dia. Todo dia. O pessoal pergunta, que legal, tua motivação para treinar. Gente, não é motivação, é disciplina. Eu odeio treinar. Sabe? Todo dia eu não quero, todo dia eu quero comer doce, todo dia é um horror quando começa, o coração vem na garganta, parece que vai infartar. É assim sempre, entendeu? É que alguém começou a vender uma ideia que depois de um tempo isso não melhora. Não melhora, gente. É assim, entendeu? Depois que tu aquece, que teu corpo entende ali, que tu tá em exercício, melhora. Isso demora assim, em torno de 1-2 quilômetros, tem gente que demora mais. Eu começo a correr mais confortável depois do 8º quilômetro. Que assim, meu corpo entende que ele tá treinando, daí que eu dou uma estabilizada. Assim, até lá, gente, é um horror, sabe? Então... primeiro eu indico procurar uma assessoria de corrida, sabe, porque vai ajudar muito a pessoa a evoluir e sem tanto sacrifício, sem tanto esforço, sabe. Procurar fazer um reforço muscular, né, e dentro da assessoria que a pessoa procurar já vai ter essa indicação, porque às vezes as pessoas, elas, por exemplo, saíram de uma obesidade, emagreceram um monte, começaram a correr. Ela está mais leve, mas ali a parte de tendão,
ligamento, perde musculatura, parte óssea, ela perdeu músculo, às vezes, frequentemente ela perdeu massa óssea, então ela tá com menos, o osso tá mais poroso. Então é interessante ela fazer uma musculação, sabe, fazer algum tipo de reforço muscular, um pilates, algum treinamento de força. Para quê? Para que ela fique mais forte, não só na parte muscular, mas no tendão, no ligamento, que é aquilo como tu falaste. Daqui a pouco vira um pé, para ela não romper todos os ligamentos de vez, sabe? Porque ela tem daí uma densidade que vai segurar quando ela tiver um entorse, sabe? Também fazer uma musculação para melhorar a densidade óssea, sabe? Tudo isso vai ajudar com que ela corra melhor e com que ela corra com menos esforço, sabe? Fazendo maior economia de energia. Isso vai dar diferença na vida dela, sabe? Se ela for mulher, então, 10 vezes vai dar diferença. Por quê? Mulher, a partir dos 35 anos, ela começa a perder hormônio. Ela já não produz tanto hormônio. Então, ela começa a perder massa muscular. Natural, sem fazer nada. Então, ela precisa procurar outros recursos. Ela precisa procurar recursos se ela quiser fazer um treinamento, no mínimo, adequado, assim. Sabe, minimizar a lesão, né? Minimizar que a pessoa se machuque. Né? A gente vê até em reportagens, eu vi, de pessoas idosas ainda correndo. Claro. E, obviamente, essa pessoa não, eu acho, né, que não começou a correr quando já era idosa, talvez já começou um tempo antes. A preparação, ela é a mesma ou há um cuidado para uma pessoa que já tem uma idade bem mais avançada e para começar a correr, como é que funciona? Muda um pouquinho, né? A gente já parte daí de uma anamnese mais avançada, né? Do que aquela pessoa tem de condições pré-existentes, né? Ali de doenças, né, o que já teve, né, se a pessoa daqui a pouco é hipertensa, um pouco ela é diabética, né, então muda um pouquinho o treinamento e a gente consegue dar ênfase no treinamento em algumas partes que vão ajudar aquela pessoa, sabe, por exemplo, a gente tem um grupo de diabéticos, por exemplo, trabalho muito com diabéticos que fazem uma musculação específica para aumentar a massa muscular, porque aquilo vai fazer ele queimar mais açúcar, vai fazer ele consumir menos a insulina dele, que ele está regular, entendeu? Então, são estratégias, a gente tem muita estratégia para usar, e claro, a pessoa que tem mais idade, a gente tem um pouco mais de cuidado, mas no geral, eu tenho gente que o meu grupo, basicamente, ele é 40 mais. 40 mais. Ele é muito mais pessoas de mais idade, acima dos 40, do que de menos. E o pessoal, eu tenho, a maioria dos ultramaratonistas, todos têm acima de 40, 50 anos. E o pessoal novo, não. O pessoal novo corre 5. Sim. Entendeu? Então, idade é só um número. É só um número. É só um número. É tudo uma questão de treinamento e organização, sabe? O cara tem um bom nutricionista, sabe? O cara faz uma musculação, tem uma equipe de fisioterapia boa. Não sentem nada. Então, de 10 a 0 na gurizada. Como é que é a tua alimentação hoje em dia? Eu sempre tive... massa? Não, quem dera. Pizza, X? Esse é o objetivo. Ninguém é de ferro, né? Não. Eu tenho Nutri há muitos anos, né? Como eu sou atleta desde sempre, e a gente, assim, como meus pais também sempre viveram saudável, a gente nunca teve muita besteira em casa, sim. Sabe? Então, a gente não acostumou a comer muita porcaria, assim, a gente não tinha refrigerante, até porque naquela época não tinha, assim, tanta coisa, sabe? Sim, os iFood hoje explodiram, né? E a gente vê o pessoal se alimentando muito mal, porque tem mais oferta. Sabe que eu tava olhando, e te cortando, perdão, mas eu tava olhando, o pessoal faz algumas lives no litoral. Andando pela rua e fazendo live. Eu tava olhando o pessoal de Balneário Camboriú e eu reparei nas pessoas que vinham como tem bastante gente inchada. E eu não falo só de gordura, não falo, mas tu vê como parece que a população não está se alimentando bem. Porque o doce te incha, o fast food te incha, ele é bom. O álcool, né? O álcool. E tu vai olhando ali as pessoas, tu vê que eles não são gente gorda, de gordura, mas tu vê que são pessoas... Exatamente, tu vê que são pessoas inchadas, é uma população inchada. E se reparar, a gente vai ver que qualquer descuido a gente incha também, sabe? Como isso influencia na alimentação, até para fazer uma atividade física também, né? Claro, e muito é daquilo que tu estava tomando antes, ó. O pessoal não toma água. O pessoal não toma água. O primeiro passo agora, que a gente estava dando de dica, assim, do pessoal voltando das férias, né, coisas reclamando, porque a maioria desse edema que o pessoal está voltando agora das festas de final de ano, não é gordura. Ele não vai, é água, é líquido, sabe? É tudo inchado, glicogênio muscular, é tudo. Então a pessoa não toma água, sabe? A média ali, em média, assim, falando para a população geral, assim, o pessoal ali de 60, 70 quilos, é de 2,5 litros de água por dia.
Quem é que consegue fazer? Ninguém. Não. Quase ninguém toma. E aí tu retém. Só por isso aí tu já tá retido. Entendeu? Então, assim, o básico, às vezes o pessoal pergunta assim, suplemento, o que eu faço de dieta, quer fazer uma coisa mirabolante. Faz o simples, toma água. Começa por aí. Começa tomando água. Se tu conseguir tomar água e dormir pelo menos 7 horas por noite, o sono é importante, tu já tá assim, né? 50% acima da população mundial. Mas, Renata, tu falou uma situação importante que eu queria abordar contigo agora, e tu tem espaço de fala porque tu é atleta. Também com essa função das pessoas correrem e praticarem mais esporte, também vem a questão de tênis, porque eu quero meu tênis colorido, eu quero meu tênis de R$2.000, eu quero R$3.000, vai fazer diferença, porque eu quero meu suplemento para acordar, meu suplemento para dormir, meu suplemento para fazer mais, para fazer menos, para isso ou aquilo. O que tu recomenda? Tu também é cheio dessas coisas? O que pode, não vou dizer que é mito, porque a gente não é expert nesse assunto, mas o que pode se dizer para quem é atleta, pré-treino para isso, para aquilo? Parece que se toma muita coisa, muito químico junto nisso. O que de fato é real nisso, Renata? São duas situações assim que eu vejo hoje em dia. Primeiro que a indústria, né, da suplementação evoluiu muito com o crescimento, né, eles viram que tinha mercado, né? A maioria das coisas que as pessoas estão tomando, salvo, obviamente, quem foi num endocrinologista, quem foi num nutricionista que está fazendo acompanhamento. Aí é diferente. Mas, assim, o pessoal que está usando indiscriminadamente não precisa daquilo ali que está usando. Não precisa. Eu, Renata, né, o que eu uso, né? Eu não uso praticamente nada. Eu tomo água. Vai na força do ódio. Até 10 quilômetros no geral. Essa é a recomendação médica, tá? Assim, nutróloga. Até 10 km, até 1 hora de atividade física, 1 hora. Então, assim, o cara que vai correr 5 km ali, que não vai levar 1 hora de atividade física, ele só necessita de água. Ele não precisa de isotônico, ele não precisa de uma hidratação especial, ele não precisa de um líquido, ele não precisa. Ele pode tomar? Pode, mas ele não precisa. Entendeu? Isso é um ponto. Quanto aos tênis, também evoluiu muito e tem muita marca. Né? O que a gente usa? A gente usa um tênis com amortecimento bom, sabe? Em média, os tênis eles duram em torno de 600 quilômetros de uso, assim, que ele vai manter aquele amortecimento, tá? Eu tô dizendo assim, uma marca razoável, tá? Uma marca razoável. 600 quilômetros para nós, eu faço em um mês. Então eu tenho uns 3, 4 tênis que eu giro eles, eu faço um rodízio, que nem rodízio de pneu. Sabe? Então a gente gira com eles assim e usa até eles começarem a não ficar mais tão confortáveis, sabe? A perder um pouco do amortecimento, daí a gente tem que trocar por outro. Sim. Então a gente sempre tem um carnet de tênis, tá? Mas enfim, quem está começando, escolhe um tênis confortável, com uma dose boa de amortecimento, que não seja muito baixinho, sabe? Precisa ser um tênis de 2.000? Não, mas se tu quiser, pode. Se tu tem condições. Tem condições, quer investir ali, porque é um tênis da moda, porque tu gostou do modelo, enfim. Tênis de placa, né? Agora a moda é tênis de placa. Melhora a performance? Melhora. Para quem? Para um corredor veloz. Um corredor que corre ali um pace 5 e pouco, 6, que a maioria, tô falando na maioria, tá? Que tá na grande maioria que corre rústica aqui, que vai fazer uma corridinha de 40 minutos, 6, 7 quilômetros, vai precisar de um tênis de placa? Não. Mas se eu colocar, vai dar diferença? Não. Não vai dar diferença para aquele corredor. Porque ele não é um tênis, ele é um tênis de amortecimento. Ele é um tênis que ele vai te dar uma propulsão quando tu for um atleta reativo para isso. Senão, ele não vai funcionar. Então, tu vai investir dinheiro fora. Vai estar jogando dinheiro fora. Tá? Então, essa é a dica, tá? Quem estiver começando, não usa um tênis de placa, porque não vai precisar agora. Outra coisa, o tênis de placa, o nome já diz, é uma placa rígida. Então, tu tem que ter um treinamento para te conseguir pisar naquela placa, e a tua face do pé, que é aquela partezinha abaixo do teu pé ali, ela é uma fibra, eles são fibras, assim, ó. Aquilo ali, ele pode inflamar, porque tu tá fazendo uma pisada numa plataforma que é mais rígida, que é a placa. Então ela pode te dar uma lesão. Já tive vários alunos com fascite plantar por causa do tênis de placa, que estava treinando com tênis de placa. O tênis de placa ele é só para prova,
ele não é tênis para treinamento. Então o pessoal compra, pagou caro, quer usar para treino, quer usar em tudo que é coisa, acaba machucando, faz uma lesão, gasta com fisioterapia, gastou o valor de outro tênis, porque usou para uma finalidade que não era correta, sabe? Mas a gente tem muito marketing, tem muita mídia, né? Então tem que cuidar hoje em dia o que o pessoal está oferecendo e o que realmente é necessário, sabe? E então a gente volta naquela história, busca um profissional, fale ou se oriente, sabe? Não sai comprando qualquer coisa. Tem muita gente que compra, tem mercado, porque, por exemplo, o suplemento ele não é barato. Não é barato. Não é barato. Mas tem gente que vai em um mercado online que pega 30, 40 reais um suplemento, daqui um pouco vai te afetar no coração da vida. E assim, às vezes o pessoal me pergunta assim, Renata, eu tomo um whey pós-treino. Cara, tu tem nutricionista? Não, mas eu tô começando a correr e eu queria já usar alguma coisa. Não, então primeiro tu vai tomar café da manhã, tu vai fazer um lanche da manhã, tu vai comer o iogurte, vai comer a fruta. Não como fruta. E quer tomar um suplemento. Sabe? Gente, vamos voltar pro básico. Sabe, come um iogurte e uma fruta, que é uma coisa que não vai te fazer mal, que todo nutricionista recomenda. Sim. Come um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, aquela divisão de quadradinho no prato ali, sabe? Faz uma alimentação saudável, toma tua água. Tenta dormir, sabe? Desliga as telas antes, dorme ali umas 7 horas pra fora por noite. Só isso aí, não vai precisar suplementar em nada. Tu vai acordar zerado, não vai precisar de suplemento pra acordar, nem super coffee, nem cápsula de cafeína, sabe? Isso é algumas coisas assim que o pessoal vem e me fala que eu digo, gente, sabe? Nem, é suplemento pra dormir, pra acalmar. Claro, se a pessoa fez exames e está necessitando de alguma coisa, ela deve tomar. É um caso profissional específico. Que está indicando, né? Mas a gente está falando de coisas assim que eu acho que eu preciso. O fulano está tomando, eu também sou meio indisposto de manhã, eu também quero tomar uma cafeína. Gente, mas tu dormiu 8 horas? Não, eu fiquei no celular até as 3 da manhã. Como é que tu vai ter disposição nenhuma? Sabe? Então vamos voltar para o básico, sabe? Isso vale para tênis, vale para roupa, isso vale para suplementação, vale para qualquer coisa, né? Eu não uso quase nada, eu uso mais em parte de prova mesmo, porque o que é o suplemento? Vamos começar por aí. Ele vai te auxiliar numa coisa que tu não está conseguindo ingerir via alimentação, ok? E como é que tu vai fazer por conta se tu não sabe? Né? Então, se tu tem ali um planejamento, né, e tá conseguindo comer aquilo ali direitinho, não tem porque tu tá suplementando, porque tudo que tu vai colocar em excesso vai sobrar em algum lugar, né? E normalmente... E tudo que é excesso também pode dar um problema. Pode, e ele vai dar um problema, porque ele vai estocar de alguma forma. A forma que o nosso corpo mais adora estocar coisas é sob forma de gordura. Então, às vezes, o cara tá lá na academia, se matando para emagrecer e tá suplementando, tá tomando whey, tá tomando um monte de coisa, tomando hipercalórico. E aí não gastou nem o que ele ingeriu no suplemento dele no treino. Então, às vezes, a gente tem esse desequilíbrio, assim. Por exemplo, agora no final do ano eu ouvi muito. Eu comi doce na ceia, mas eu fui lá e fiz 30 minutos de esteira caminhando. Eu já queimei. Gente, não é assim que dependendo da corrida, dá em torno... do que, uns 300 calorias? Depende muito do peso corporal da pessoa. Tem isso. Depende do peso da pessoa e quanto que ela tem de massa muscular. Quanto mais massa muscular tu tem, mais tu gasta caloria, mais tu gasta energia, sabe? Então por isso que o gordo tende a ser gordo e o magro tende a ficar magro. Porque a gordura, ela não gera déficit calórico, ela fica ali comendo a própria gordura e não sai daquele ciclo. Então, essas combinações, assim, elas não funcionam muito bem, sabe? Porque são cálculos matemáticos, sabe? Por exemplo, um treino, assim, em média, uma pessoa de 60 quilos correu 5 quilômetros, ela não vai passar de 350 calorias de gasto. A não sei que seja um treino, assim, muito intenso, uma coisa extenuante. Mas, em média, o que o pessoal mais ou menos corre é isso, 350 calorias. É uma fatia de panetone. Chocotone aqui. Assim, só para ter uma... Claro, a pessoa vai comendo nata, claro que sim, é uma época, entendeu? Sim. Mas assim, só para ter uma ideia do que é a parte calórica da coisa. Que o pessoal não tem muita ideia e aí erra no equilíbrio. Renato, o pessoal que está nos acompanhando deve estar fazendo essa pergunta assim, eu quero ser um atleta de alta performance, eu quero competir, eu quero fazer o que a Renata está fazendo, eu quero seguir os seus passos da Renata. Tu auxilia esse pessoal? Claro. Como é que faz para... uma assessoria, né? Uma assessoria de corrida. Entra em contato comigo pelo WhatsApp, né? 997076046, que a gente auxilia, tanto da forma presencial como na forma online, né?
Então não importa o estado que tá ouvindo, tu consegue. Conseguimos fazer o atendimento. Isso aí. E, por exemplo, para o pessoal que é o meu caso, que não quer ser um profissional da corrida, não quer ser um atleta, mas quer permanecer na corrida ali para fazer um exercício. Exercício sempre é bom, Claro. né? Que é para uma questão de talvez saúde. uma estética, uma saúde, enfim. Também auxilia para seguir num ritmo bacana, algo mais tranquilo. A grande maioria tem esse objetivo, né? Essa parte de ser atleta é muito difícil, né? Tenho bem pouca gente assim, que quer performance, sabe? Que quer, às vezes assim, o cara até começou a correr, aí correu lá, vamos dizer, os seus primeiros 5 quilômetros em 40 minutos. Ah, Renata, eu quero melhorar para 35 minutos no próximo ano. Ele não é um atleta de performance, mas é um objetivo de atleta dele. Então, ele quer melhorar uma marca que ele já tem. Então isso a gente faz também. Sabe? E o pessoal que quer assim, não, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar o meu componente muscular, eu quero a minha composição corporal, eu quero dar uma ajeitada, a gente auxilia sim, é a maioria. E normalmente a partir daí o cara sai para fazer resultado. Ele começa numa coisa e acaba gostando e vai indo para outra. É verdade, eu tenho que te liberar, mas é muita pergunta, é muita coisa. Renata, é verdade que a corrida, não que tu vá gostar, mas ela pode te viciar? Sim, ela vicia. Ela vicia porque ela libera, né, neurotransmissores, ela libera dopamina, libera serotonina, vários neurotransmissores na parte química do cérebro, né, que ela não é vicia, mas é que a pessoa sente um bem-estar. E agora eu vou dizer bem calmamente isso, para ninguém me entender errado. O bem-estar vem após a atividade física. Após a atividade. Eu durmo. Não durante. Isso. Então a pessoa, ela se sente mais disposta, ela dorme melhor, ela fica mais tranquila. Né? Eu, por exemplo, eu corro para não matar ninguém. Assim, isso é todo mundo. O teu estresse sai ali. Ele sai, entendeu? Tu fica uma pessoa assim, tranquila e sociável. Consegue viver num meio social. Sim, se tu tá correndo, sabe? Se tu tá treinando, porque a pessoa vai ali. Então esse é o objetivo principal, sabe? Conseguir deixar as pessoas melhores, sabe? Conseguir deixar elas com uma qualidade de vida melhor. E isso a gente vê que o treinamento em si, o treinamento puro, ele já consegue fazer isso, sabe? Independente de suplementação, de qualquer coisa, sabe? De prova, o treinamento em si, a pessoa se movimentar, a própria atividade física, já vai fazer isso com que ela fique melhor, sabe? Não, e até influencia numa questão de quando tu vai chegar numa idade maior, pode influenciar numa questão de Alzheimer, benefício de tu chegar numa idade e ter uma locomoção melhor. Claro. Então influencia. A gente geral, já tem, né, muitos estudos, né? Isso a gente vê na prática também. Eu trabalho com vários idosos, né? O pessoal que consegue morar sozinho acima dos 80 anos, levantar e sentar numa cadeira sozinho, levantar os braços sem cair para trás, é o pessoal que está fazendo atividade física. O pessoal que faz a musculação. E não precisa fazer grandes coisas. Às vezes o pessoal acha que tem que fazer, sabe? Não é. O pessoal que treina 2, 3 vezes por semana, faz a musculação ali, faz uma esteira, faz uma bike, estão super bem, independentes, cabeça boa, porque previne, né, demência, previne Alzheimer, né? Isso já foi comprovado. Então, assim, ó, são inúmeros benefícios, sabe? Principalmente para o público 40 a mais. E a maioria que está pensando assim, mas eu não quero, eu vou começar a correr, que vergonha, né? Eu vou começar mais tarde, que todo mundo novo. Gente, isso não existe. A maioria dos corredores, eles são mais velhos. Eles são mais velhos e começaram mais velhos. Não tem esse negócio de já começou novinho. Sabe? Isso nem existe. Nata, para a gente finalizar, próximos desafios, próximas metas. Próximos desafios agora, já está pertinho, né, dia 17 de janeiro, eu vou correr a TTT, né, que é a Travessia Torres Tramandaí. A prova, eu já corri ela 4 vezes na modalidade solo, né, que são 84 quilômetros. E esse ano eu vou fazer um desafio, né, já como parte do treinamento, que não existe essa categoria na prova, tá? É uma categoria minha, que eu inventei, que eu me propus a fazer, que eu vou dobrar a prova, né? Então eu vou ir na sexta-feira de Tramandaí até Torres e vou voltar largando com a prova daí no sábado de Torres para Tramandaí. Mas tu vai estar já, meu Deus, exausto. Isso faz parte do treinamento. Mas vai ser humilhante para os outros se perderem. Para ti, que já fez aquele trajeto um dia antes e que já vai estar descansado, que já vai... Bom, enfim.
Isso aí, então vai ser um desafio assim, 168 quilômetros de treinamento. Mas isso, pro pessoal lá conta, tu vai chegar a comunicar como é que funciona isso, aquilo ou não? É uma coisa tua? Não, é uma coisa minha. Tá. Eu vou, na verdade, eu só vai estar contando de verdade a prova, né? Sim. Ah, mas vai lá, vai estar cansado. Sim, vou estar cansado. Renata, pessoas que tu queira lembrar nesse tua trajetória toda aí, dessas marcas, dessas vitórias, dessa tua história, que foram fundamentais. É a família, né? Sim. Né, o pai, a mãe, a minha irmã, né, que fazem, além dos apoios, né, a segurança, me levam, busca a minha irmã que vai fazer esse apoio aí da TTT, doble TTT, ela vai fazer os apoios de carro, né, de praia em praia, ela faz as mãos aí, coitada. E o meu fisioterapeuta, né, o Robson Petrucci, né, o Pedro agora também, né, o professor José Luiz de Freitas, né, que começou toda a história, começou com ele. Ele é o culpado também. É o culpado. Fez parte. Culpado. Isso aí. E inúmeros apoiadores, assim, né, que não dá para falar que senão eu vou esquecer alguém, vou ficar chateado, né, mas o meu grupo de corrida também, que treina comigo, né, e treinam em algumas partes do meu treinamento, eles conseguem encaixar o treinamento deles dentro do meu treino para eu não ficar tão sozinha, né. Sim. São muitas horas de treino, né, tem treinos aí que são 10, 18 horas. Então, são treinamentos muito solitários, assim, então eles se dividem e conseguem ir comigo, né? E eu agradeço, assim, Cachoeira é uma cidade muito receptiva, assim, sabe? A gente tem uma boa comunicação, assim, uma boa transição aqui com todas as pessoas, e a gente vê que o pessoal torce muito, assim, sabe? O pessoal torce muito pela gente, assim, é bem legal. Tanto no meu trabalho, assim, quando eu chego em algum lugar, o pessoal, todo mundo vem parabenizar, ou às vezes vem, né, lamentar que aconteceu alguma coisa. Então, eu sempre fui muito acolhida, porque, na verdade, eu não sou cachoeirense de nascimento, né, eu sou venancioarense, na verdade. A Cachoeira me acolheu, né, como eu moro aqui há muito tempo. Então, é uma cidade muito legal, assim, que a gente tem uma torcida muito grande, assim, sabe? Isso é uma coisa que nos deixa feliz, né, nos deixa motivado, e a gente vê que o pessoal acompanha mesmo, assim, sabe? Que os alunos, os amigos, todo mundo gosta de acompanhar a história, sabe? É bom esse apoio. É bem também. legal. É bom. Renata, muito obrigado por tomar o teu tempo para contar um pouco da história, algumas dicas. Muito obrigado mesmo para um esporte. E de tudo que a gente falou, independente se é iniciante, se não é iniciante, o tênis, o que quiser tomar, não tomar, mas comece a correr, independente de tudo, né? Comece a praticar, né? Comece a se movimentar, né? A saúde agradece.